Boa tarde a todos. Mais uma vez eu estou aqui e agradeço a Deus pela minha vida e pela sua vida, pela vida de quem está vendo esse vídeo nessa tarde. E peço muito a Deus que as misericórdias do Senhor te alcancem todos os dias, da mesma forma que as misericórdias de Deus têm me alcançado todos os dias da minha vida. Mesmo não sendo merecedora das misericórdias serem alcançadas na minha vida, eu tenho alcançado essas misericórdias todos os dias. E todos os dias eu tento agradecer a Deus, né? Por que, Vanessa, você tenta? Né? Porque nós seres humanos, nós somos tão falhos, né? Que muitas das vezes nós esquecemos de agradecer a Deus pelas misericórdias que se renovam na nossa vida todas as manhãs, né? E eu agradeço a Deus por a misericórdia dele me alcançar e peço a Deus que as misericórdias do Senhor alcance a sua vida. E hoje eu quero falar sobre expectativa. Por que, Vanessa, você vai falar sobre expectativa? Simplesmente eu não sei o porquê que eu vou falar sobre expectativa, mas eu vou falar de expectativa porque eu senti no coração, porque muitas das vezes eu criei expectativas em algumas coisas, né? Criei expectativa em algo que não deu certo e muitas das vezes fiquei frustrada por conta disso, né? Então hoje eu quero falar para você que se você tem que criar expectativa em alguma coisa, se você quer criar expectativa em alguma coisa, crie expectativa em Deus, confia em Deus, né? Seja dependente de Deus, né? Porque muitas das vezes nós criamos expectativa em algo, né? Ou criamos expectativa em alguém e às vezes nos frustramos, né? Às vezes nos decepcionamos com aquela expectativa que nós criamos. Então, a partir do momento que você cria expectativa em Deus ou que você confia em Deus, não tem como dar errado, né? É 100% de certeza que vai dar certo, mas quando você cria expectativa ou em alguém, ou em um familiar, ou em um amigo, ou em um relacionamento, né? E deixa Deus de lado, a chance de você se decepcionar, né? Não estou falando que você não pode criar expectativa em alguém. Não estou falando isso. Eu estou te falando que antes de você criar expectativa em algo ou alguém, em primeiro lugar, confia em Deus, né? E tenha a expectativa que se você colocar Deus na frente, aquilo vai dar certo, né? Porque muitas das vezes nós criamos expectativa porque nós não colocamos Deus na frente daquilo, né? Muitas das vezes um sonho não realiza porque nós não colocamos Deus à frente daquele sonho, né? Ou muitas das vezes planejamos uma viagem e não dá certo. Ah, Vanessa, por que não dá certo? Né? Porque às vezes nós criamos tanta expectativa naquela viagem, ou então criamos tanta expectativa naquele algo que nós queremos fazer, mas nós esquecemos de colocar Deus na frente daquilo. Meu Deus, eu planejo uma viagem que se for da tua vontade vai dar certo, vai à frente, porém se não for da tua vontade, que não dê certo, né? E muitas das vezes não dá certo e a gente se frustra. Por quê? Porque nós criamos expectativa sem colocar Deus na frente, né? Então eu quero te dizer que antes de você criar expectativa ou em algo ou em alguém, coloca Deus à frente daquilo. A partir do momento que você colocar Deus na frente daquilo, aí sim você pode criar expectativa, porque é certeza que aquilo vai dar certo. Eu falo por experiência própria, porque muitas vezes, como eu falei no início do vídeo, muitas vezes eu criei tanta expectativa em alguma coisa e não deu certo, e eu me frustrei, fiquei decepcionada, fiquei chateada. Aí eu me perguntava, meu Deus, por que isso não deu certo? Né? Ou então às vezes você vai, vamos citar um exemplo, você tem uma entrevista de emprego que você criou toda a expectativa que aquela entrevista iria dar certo, né? E depois você se frustra, você se decepciona porque aquela entrevista não deu certo, porque você não foi chamada. Aí você se pergunta, mas meu Deus, por que não deu certo? Talvez você não colocou Deus em primeiro lugar, né? Ou então talvez é porque não era para ser, porque talvez não era da vontade de Deus, né? Então passa a colocar essa frase, meu Deus, que seja feita a tua vontade e não a minha, né? Porque a nossa vontade não é a perfeita, mas a vontade de Deus é a perfeita, né? A vontade de Deus é a que prevalece, porque Deus, ele não tem mais ou menos para nós, ele tem o melhor, né? A palavra de Deus fala que é sim, sim, não, não, né?
Então, para Deus, ou é o certo ou não é, né? Então, Deus não vai permitir que algo de ruim aconteça na sua vida. Então, a partir do momento que você coloca na mão de Deus, meu Deus, está na sua mão, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, tem 100% de certeza que vai dar certo. Não tem como não dar certo, porque Deus tem o melhor para nós todos os dias. Então não cria expectativa sem colocar Deus na frente dos seus caminhos. Não cria expectativa em algo que você vai fazer sem colocar Deus na sua vida, né? Porque muitas vezes você tem ficado triste porque tantas coisas você tem planejado, você tem sonhado tanto, tem planejado tanto e nada tem dado certo, né? Então eu quero te falar, passa a colocar Deus em primeiro lugar, passa a colocar Deus na frente de tudo, que tudo vai dar certo, né? Passa a construir a sua casa sobre a rocha, né? Porque quando você constrói a sua casa sobre a rocha, é certeza que aquela casa vai permanecer de pé. Mas Vanessa, por que construir a minha casa sobre a rocha? Porque a nossa rocha é o Senhor, a nossa rocha é Deus, a nossa força é Jesus, né? E quando você constrói a sua casa alicerçada sobre Deus, sobre o Senhor Jesus, sobre a rocha, que Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa força, a sua casa vai permanecer de pé. Mas quando você constrói a sua casa sem ser alicerçado na presença do Senhor, quando você constrói os seus sonhos sem ser alicerçado na presença do Senhor, você não tem certeza de que aquilo vai fluir, você não tem certeza de que aquilo dá certo, né? Muitas das vezes você se pergunta, por que tantas coisas acontecem na vida de alguém, tantas coisas dão certo na vida de alguém, mas você já se perguntou o que aquele alguém tem feito, né? É como diz aquele ditado, boa é a vida do vizinho, né? A grama do vizinho é mais verde do que a minha. Mas você tem parado para pensar o que aquele vizinho tem feito? Se aquele vizinho tem levantado bem cedinho para molhar a sua grama? Será que aquele vizinho tem dado o seu melhor para aquela graminha dele ser verdinha? E você? Você tem dado o seu melhor para dar certo na sua vida? Muitas das vezes nós queremos o melhor de Deus, mas nós não temos dado o nosso melhor para Deus, né? Nós queremos a resposta, mas nós não temos feito as perguntas, né? Então, se você dá o melhor de si para Deus, é 100% de Deus dar o melhor dele para nós, né? Porque Deus, Ele é amor, né? Mas Ele também é justo, né? Não é porque as pessoas falam, mas Deus, Ele é amor. Sim, Deus é amor, mas Ele também é justiça, né? Porque Ele é Deus, que Ele simplesmente vai só passar a mão na nossa cabeça e conceder tudo aquilo que nós queremos. Não é assim que funciona, né? Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que fazer o que é certo para que Deus venha dar o melhor dele para nós. Então, voltando a falar, não cria expectativa sem antes colocar Deus em primeiro lugar. Não cria expectativa em uma viagem sem antes colocar Deus na frente daquela viagem. Não cria expectativa em uma entrevista de emprego sem antes colocar Deus na frente daquele emprego. Não cria expectativa em um relacionamento sem antes colocar Deus na frente daquele relacionamento. Não cria expectativa em realizar sonhos sem antes colocar Deus à frente dos seus sonhos. Porque Deus, Ele é autor e consumidor de todas as coisas, né? É Ele que supre todas as nossas expectativas, é Ele que supre todas as nossas necessidades. Então coloca Deus em primeiro lugar, que eu tenho certeza que as suas expectativas, vai dar certo. Vai dar certo, não tem como não dar certo, né? E creia que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Creia que a partir do momento que você coloca Deus em primeiro lugar, tudo flui, e seja mais dependente de Deus. Para de depender do homem, para de depender de alguém, para de depender de alguma coisa. Dependa exclusivamente de Deus. Fala para Deus, Deus, eu dependo de Ti, eu dependo do Senhor, Pai. Pede perdão para Deus pelas vezes que você deixou de ser dependente dEle, passou a confiar mais em alguém, passou a criar expectativa em alguém e não em Deus. Pede perdão para Deus pelas vezes que você se afastou dele porque você queria estar mais ao lado de alguém, estar mais ao lado de alguma coisa e foi deixando Deus o quê? De escanteio. Porque às vezes você faz isso e você se pergunta, Vanessa, mas parece que Deus está tão longe de mim, mas não, Deus não está longe de você, porque aqui está a mão de Deus e você está aqui. Aí você fala, mas Deus está tão longe de mim, mas sem perceber você foi o quê? Você foi caminhando e foi para longe,
foi para longe da proteção de Deus, mas Deus, ele continuou aqui o tempo todo. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer o quê? Retornar para debaixo da proteção de Deus, porque Deus, ele está o tempo todo com a mão dele estendida para te ajudar. Mas você não pode se distanciar de Deus, tem que permanecer cada dia, mesmo que seja difícil, mesmo que você erre, mesmo que você falha. Porque infelizmente nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a errar. Eu sou ser humano, eu estou sujeito a errar, eu erro 24 horas, eu peco 24 horas. Nós não podemos permanecer no erro, né? Mas nós pecamos, nós erramos, nós nos falhamos, né? Mas nós não podemos deixar com que o diabo use isso contra nós. Se você falhou, você pecou, então você não pode orar, você não pode pedir perdão a Deus, você não pode criar expectativa nas coisas de Deus, você não pode ser dependente de Deus porque você falhou. Não pense assim. Simplesmente pensa que o Senhor Jesus morreu naquela cruz e levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Mas não podemos parar de lutar, porque falha nós temos, né? Erros nós temos, mas nós não podemos desistir. Nós não podemos parar no meio do caminho, porque a jornada é longa, o caminho é longo a seguir, né? Então vamos passar a criar expectativas em Deus. Eu convido você a criar expectativa em Deus, como eu tenho criado. Eu convido você a ser dependente de Deus da mesma forma que eu tenho sido. Eu tenho sido dependente de Deus em tudo, em tudo, em tudo, exclusivamente em tudo eu coloco Deus em primeiro lugar. Em tudo eu coloco Deus na frente. Falo, meu Deus, vai à frente disso, meu Deus, vai à frente daquilo, meu Deus, abençoa meu dia, meu Deus, vai à frente desse ônibus, meu Deus, vai à frente desse carro, meu Deus, que não seja esse motorista a dirigir, mas que seja o Senhor, meu Deus, que que eu não venha estar sozinha, mas que o Senhor venha estar à frente. Porque quando eu aprendi a ser dependente de Deus, a minha vida começou a fluir. É tão interessante que a minha vida começou a fluir, né? Eu não falo assim, Vanessa, eu não falo assim, mas eu Vanessa, tenho tudo que eu quero. Eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso para me ser feliz, porque eu tenho um Deus. E a única coisa que eu preciso para ser feliz é ter Deus. E eu falo a mesma coisa para você, o que você precisa para ser feliz e para suprir as suas expectativas é Deus, porque você é dependente de Deus. Amém? Então fica com essa palavra, crie expectativa nas coisas de Deus, seja dependente de Deus, que tudo irá fluir na sua vida. Tenha uma boa tarde.